1 Tessalonicenses 2,12 diz: nós vos temos exortado, estimulado, conjurado a vos comportardes de maneira digna do Criador, que vos chama ao seu reino e ao seu poder. Repetiu de novo, que vos chama ao seu reino e ao seu poder. Irmão, ele já tem te chamado, viu? Através do seu testemunho, da sua palavra, ele tem te chamado. Mas você tem atendido o chamado do Salvador? Irmão, não estou dizendo desse chamado que aprendemos por boca dos mentirosos, não. Eles ensinam, os mentirosos ensinam que você tem um chamado para pregar. Mentira deles, irmão. Eles dizem que você tem um chamado para cantar, que você é um levita. Mentira deles. Você sabe o que é um levita, meu irmão? Você sabe o que é um levita, meu irmão? Eu vivi 12 anos achando que levita era cantor. Aí um dia eu vou ouvir o irmão Rubens, e ele me fala que levita é da tribo de Israel. Aí eu não sabia se eu chamava ele de louco ou se eu me achava como louco. Aí, vamos ler, vamos aprender. Fui lá e aprendi. Levita vem de Israel. Levita era o povo separado que entre as 12 tribos, porque levita eram os que cuidavam do templo, só cuidavam das coisas do Altíssimo. Então eles dizem que você tem um chamado para ir à igreja. Muito mais mentira ainda. O verdadeiro e único chamado do nosso Salvador para a sua vida é diretamente para Ele. É de você para Ele. É diretamente para o reino que é dele. Esse é o chamado. Que ele te chama para o reino que Ele toma conta. E nesse reino que o Salvador toma conta, não tem pastor. Porque Ele é o único pastor que comanda o reino. Ele é o único pastor que comanda esse reino. Esse cerco, esse aprisco que nós estamos hoje, que é um aprisco totalmente em liberdade, não é como o que você aprendeu, o que eu aprendi nas igrejas. Esse aprisco de que Ele reina é totalmente em liberdade. Totalmente em liberdade, pela sua palavra, é claro. Totalmente em liberdade pela sua palavra. Mas Ele é o único pastor desse reino. Você pode ver isso em Hebreus 13, versículo 20. Enquanto eu fui falando, eu fui buscando, eu busquei o versículo, eu tenho que te passar o versículo. Nesse reino não tem igreja, porque Ele já nos ensinou que a igreja somos nós. O templo do Criador somos nós. Lê Atos 7. Lê Atos 17, 24. Atos 7, 48. E por final, leia com muita atenção 1 Coríntios 3,16. Nesse reino não tem ninguém para nos ensinar, porque o Espírito dele que reina em nós, esse nos ensina. Isso você pode conferir em Hebreus 8:11. Em 2 Timóteo 4, versículo 1, diz: eu te conjuro em presença do Criador Yahová e de Yahushua, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. 2 Timóteo 4,18. O Salvador me salvará de todo mal e me preservará para o seu reino celestial. A Ele o poder toda a eternidade. Esse reino celestial é porque vem dos céus. O reino do Salvador vem dos céus, como eu disse, como nós vem lendo aí, que reina sobre nós.
sobre os obedientes na sua palavra. Hebreus 1:8 diz: ao passo que do Filho diz, o seu trono, ó Eterno, subsiste para a eternidade. O cedro do teu reino é cedro de justiça. A justiça que provém hoje, com certeza, vem do Messias, o nosso Salvador. Essa justiça jamais deixou de existir. Por isso diz, o cedro do teu reino. Você ainda está esperando o Salvador reinar? Na minha vida ele já reina. Hebreus 12:28. Sim, possuindo nós um reino inabalável. Olha como que a palavra é profunda, não é? Sim, possuímos nós um reino inabalável. Nós possuímos. Dediquemos ao Eterno um reconhecimento que lhe torne agradável. O nosso culto com temor e respeito, porque o nosso Criador é um fogo devorador. Viu o que o narrador disse? Possuindo nós um reino inabalável. Esse reino é inabalável. Você possui esse reino, meu irmão? Ou está esperando por ele ainda? O narrador de Hebreus diz que ele possui, e eu também. Jamais deixe de possuir esse reino. Ele vem do meu Salvador. Vem do meu pastor verdadeiro. Vem do meu guia. Esse reino vem dele. Esse reino não vem de igreja. Não vem de pastor, meu irmão. Tiago 2:5. Ouvi, meus caríssimos irmãos, porventura não escolheu o Eterno os pobres desse mundo, para que fossem ricos na fé e herdeiros do reino prometido pelo Criador aos que o amam? Viu, irmão? Esse reino é só para quem ama verdadeiramente o Eterno Criador. Somente para aqueles que o obedecem. Você obedece o Salvador, meu amado? Veja se você está dentro desse versículo aqui, ó. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos, eu sei por aí, mas eu vou achar aqui. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que profunda essa passagem. Você obedece ao Salvador, ao Messias, então você o ama. Tropeça em algum mandamento, mente sobre as Escrituras, falam falsamente, você fala falsamente, o que não mandou o Salvador você faz, então você não ama. Então você não será salvo no último dia. Diz mais, no capítulo 14 de João, 14, versículo 22 e 23. Pergunta-lhe Judas, não Iscariote: Mestre, por que razão has de manifestar-te a nós e não ao mundo? E Yahushua, com toda a perfeição, responde no versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viveremos, e nele faremos, nós viveremos a ele, e nele faremos nossa morada. Irmão, para que você ainda vai em uma igreja, achando que vai encontrar o Salvador lá dentro? Para com isso, meu irmão. Tá aí mais uma prova que o Salvador não está lá. Ele está dentro de você. É você a morada dele. Ele não está lá no templo. Está aí em você. Ele está morando em você. Ele faz morada em você. Quando você aceita. Quando você aceita que ele mora dentro de uma igreja, então ele não vai morar em você. Ele foi morar dentro de uma igreja. Só que só na sua cabeça.
ele está morando dentro de uma igreja. Mas quando você aceita ele como seu único salvador, ele passa a morar dentro de você. Então ele sai da sua cabeça que ele está dentro da igreja, ele passa a morar em você. Em 2 Pedro 1:11, diz assim, ó: assim vos será aberta largamente a entrada no reino eterno de nosso Salvador Yahushua. Pedro está passando aqui para aquele que o amor, a caridade, veja o que diz no versículo 7, a piedade, o amor fraterno, e o amor fraterno, a caridade. Então ele diz que aqueles que fizeram essas coisas, a esse será aberta largamente a entrada do reino. Esse reino não poderia ser a vinda do Salvador. Sendo assim, Pedro não exortaria para esse amor e a caridade, porque junto com o Salvador e junto com o Pai, não precisaríamos dessa exortação, dessa cobrança. Se ele está cobrando agora, é porque realmente precisamos de um reino de agora, para agora. Apocalipse 1, versículo 6. E que fez de nós um reino de sacerdotes, para ele seu Pai, poder pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5:10. E dele fizeste para o nosso Criador um reino de sacerdotes, que reinam sobre a terra. Um reino ele fez de nós, meu irmão. Um reino por ele e para ele. Para que reinamos sobre a terra e não na terra. Apocalipse 16:10. O quinto derramou sua taça sobre o trono da fera. Seu reino se escureceu e seus súditos mordiam a língua de dor. Esse é o último versículo que nós podemos encontrar sobre o reino. Mas eu espero em ter te ajudado, meu irmão. E eu espero que eu tenha esclarecido um pouco mais sobre a questão do reino. Porque, na verdade, esse reino é como eu disse. Se você entra pela porta a qual Yahushua está te esperando, dentro do cerco que eu falei, então você vai viver debaixo desse reino. Se você espera que o Salvador more dentro de você, faz morada dentro de você, como Estevão falou, que o Criador não habita em templos feitos por mãos de homens, e está em Atos 17 também. Então você vai entender que quando você passa a viver com o Criador, fazendo morada dentro de você, então a sua vida começa a mudar. Mas não muda para prosperidade. Não é assim. Sua vida não vai mudar para prosperidade. Você não vai sair da cama para se levantar. Você vai viver debaixo desse reino. E desse reino você vai obter a sua satisfação, como que se você for tem que ser próspero, você vai ser. Só que eu duvido muito disso. Se você tiver que levantar de uma cama, você vai se levantar. Então, ou seja, você está debaixo do reino do nosso Criador. Ele está reinando sobre a sua vida. Ele está fazendo morada dentro de você. Eu espero ter te esclarecido, pelo menos em alguns versículos, né? E que você fique com a paz de Yahushua. E eu agradeço por ter lido comigo, junto comigo, as Escrituras. E leiam sempre que puder as Escrituras, porque o fim está próximo, muito próximo, agora muito mais. Porque o meu Salvador, o seu Salvador, ele vem. Sem demora, ele vem.